Este é um assunto muito delicado, traumático e difícil até mesmo da gente abordar aqui no YouTube. Mas veio a público recentemente o caso de uma pessoa pública que sofreu uma perda de um bebê já no fim da gestação. Aí você pode se perguntar, o que causa um bebê perder a vida no fim da gestação? Neste vídeo vou explicar para você com detalhes cada causa, cada possibilidade desta tragédia acontecer. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 14 anos de experiência na área. E hoje vamos falar de um assunto bem delicado, mas importante. Não podemos negar que estes casos acontecem. Uma perda gestacional no final da gestação. E é absurdamente traumático, pois você já está com tudo pronto, já está planejando, já está com quarto, com roupinha, com enxoval. É diferente de uma perda bem no início da gestação, que também é sofrida, também é traumática, mas a questão de peso é bem diferente. Você deve concordar comigo. Imagine que terrível esta situação. Simplesmente, de uma hora para outra, o bebê para de mexer dentro da barriga e você fica assustada, mas acha que logo em seguida ele vai voltar a mexer, deve estar apenas dormindo. Mexe na barriga e continua sem mexer. Aí você se preocupa e vai até o hospital. Quando chega na hora de ouvir o coraçãozinho, não tem mais coraçãozinho batendo. Já passei por isso e é uma sensação terrível dar este tipo de notícia para a mamãe. Ainda mais que no final da gestação a gente é obrigado a tirar o bebê lá de dentro, né? Como é que vai fazer? Aconteceu óbito fetal, ele vai ter que nascer. Geralmente a gente tenta induzir o parto normal, né? A não ser que tenha alguma situação que impossibilite para se fazer uma cesariana, pois para a mãe, para a fisiologia do corpo da mulher é melhor que ela acabe tendo um parto normal desse bebê sem vida, mas ela não vai ficar com uma cicatriz lembrando ela para sempre, né? Mas eu não consigo nem descrever como é a dor de uma perda nesse sentido, de a gente fazer o parto de um bebê que não vai chorar ao nascer. Eu me lembro até hoje da experiência que eu tive e, sinceramente, eu espero nunca mais ter que passar por isso novamente. Nos tempos atuais, nós temos muitas formas de acompanhar o bebê e com certeza a curva de perdas gestacionais tardias está diminuindo no mundo todo. No Brasil não é diferente. Hoje a gente consegue prevenir casos de pré-eclâmpsia, a gente consegue fazer com que bebês pequenos sejam cuidados e retirados na hora certa, a gente consegue também tratar de forma adequada uma diabetes gestacional ou outras doenças maternas. Porém, quando simplesmente não era esperado que isso fosse acontecer, uma mãe que não teve uma doença diagnosticada, por exemplo, ou situações intrínsecas ali que podem acontecer com o cordão umbilical, podem fazer com que, do nada, isto aconteça. Nós costumamos dividir as causas em setores de onde aconteceu o problema. Por exemplo, uma causa possível, mas com bastante sintomas, é o descolamento de placenta. Quando a placenta ela desgruda do útero e o bebê para de receber o sangue da mãe, então ele vai acabar não conseguindo resistir por muito tempo. Quando acontece um descolamento, a mulher tem uma dor muito forte e um sangramento volumoso. Então ela vai imediatamente ao hospital e normalmente a gente consegue salvar esses bebês. Mas é uma situação que, um pouco mais prolongado, pode sim causar o óbito fetal. Outra situação que cursa com um sangramento muito volumoso é o vasa prévia, que é uma situação muito rara onde o cordão umbilical ele passa os vasos sanguíneos pela bolsa por baixo ali do colo, perto do colo do útero, para depois se inserir na placenta. Essa má formação do cordão umbilical faz com que esses vasos não sejam protegidos e quando acontece de romper a bolsa, rompe esses vasos também e esse bebê acaba sofrendo uma hemorragia intensa e raramente a gente consegue salvar, a não ser que se espere que isso vá acontecer. Outra alteração que pode acontecer quando rompe a bolsa é o prolapso do cordão. Rompeu a bolsa, tinha uma alça de cordão passando antes da cabecinha do neném, o cordão sai e a cabecinha do bebê tranca esse cordão, vai interromper o fluxo sanguíneo. Isso também pode ser fatal. Outra situação que interrompe o fluxo sanguíneo do cordão é um nó de cordão, um nó verdadeiro. Durante a gestação, o bebê ele se mexe bastante e ele pode causar um nó no próprio cordão umbilical. Normalmente isto não faz com que ele perca a vida, pois esse nó ele não é apertado. Mas se em algum momento
o bebê esticar este nó e ele acabar apertando, pode interromper o fluxo sanguíneo e infelizmente já soube de casos assim. Igualmente raro, que normalmente não acontece nada com o bebê, é quando tem a circular de cordão, o cordãozinho em volta do pescoço. Via de regra, não vai acontecer nada, porém, casos onde o cordão é mais curto, ou então quando são muitas voltas ao redor do pescoço, essa fatalidade pode acontecer também. Agora, indo para outras situações onde a gente até tem um certo acompanhamento para fazer, como na diabetes. É uma doença que simplesmente, se tiver descontrolada, o bebê pode evoluir para uma morte repentina, sem nenhum sinal de que isto vai acontecer. Assim como doenças da tireoide também podem cursar com esse tipo de alteração quando estiver muito desregulado. E também as trombofilias, que são doenças que fazem o sangue coagular e acaba coagulando no cordão umbilical. Todas essas doenças têm tratamento e, se elas forem bem tratadas, não vai acontecer nada com o bebê. Mas, às vezes, alguns casos de diabetes gestacional não são diagnosticados, pois no exame não aparece alteração. A gente vê outras alterações, mas acaba acreditando que não é a doença, pois o parâmetro lá disse que não era, e já vi acontecer alguns casos assim. Diferente dessas que pode ser uma causa repentina, a pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento intrauterino podem cursar de uma forma mais lenta e a gente consegue prever que este bebê não vai resistir e acabar fazendo o parto antes. Por isso, é muito menos comum hoje em dia que aconteça uma perda gestacional por pré-eclâmpsia ou por restrição de crescimento. Mas não é impossível, é uma causa ainda real. Da mesma forma, existem causas intrínsecas do bebê, como uma malformação grave, uma malformação do coração, alguma doença que ele já possuía e que ele não ia conseguir sobreviver à gestação. Nesse caso, geralmente, a gente já tem um diagnóstico prévio e já espera que isso possa acontecer. Um pouco mais imprevisível são as infecções. Por exemplo, eu tive uma paciente que pegou o Covid, e o Covid passou para o bebê, e este bebê começou a ficar muito mal, fez um ultrassom, a gente interrompeu a gestação, mas o bebê infelizmente não resistiu aos primeiros minutos. Outras infecções, como algumas outras viroses, como parvovírus, por exemplo, ou doenças bacterianas, como a sífilis, doenças parasitárias, como a toxoplasmose, todas essas podem causar também a morte fetal intraútero. Uma causa óbvia e muitas vezes esquecida são os traumas. A mulher teve um acidente de carro, pressionou a barriga, descola a placenta ou machuca o bebê, pode acontecer um óbito. Ou uma arma de fogo, um ferimento por arma de fogo, um ferimento por faca na barriga, também pode acabar afetando o bebê. Claro que essas causas traumáticas são óbvias para muitas pessoas que podem causar a morte do bebê, mas eu tô aqui nesse vídeo para falar de todas as possibilidades para você. As gestações de gêmeos são especialmente perigosas, pois algumas situações acontece uma transfusão, uma transferência de sangue de um bebê para o outro, e isso faz com que um fique com pouco sangue e o outro com insuficiência cardíaca por excesso de sangue, acaba levando os dois a falecimento. E também pode acontecer quando for especialmente uma gestação onde os dois estão dentro da mesma bolsa, aqueles gêmeos idênticos, monocoriônicos e monoamnióticos, dentro da mesma bolsa. Cada um tem o seu cordão umbilical. Só que, em alguns momentos, eles podem se enrolar nesses cordões e aí acaba causando fatalidade dos dois. Ou então, um deles pode apertar o cordão do outro bebê, que um bebê ele não consegue apertar o seu próprio cordão, porque em algum momento ele vai desmaiar e ele afrouxa e aí o sangue volta a circular. Mas ele pode pegar o cordão do irmão que está ali dentro e causar o óbito do irmão. Por isso, essas gestações mono-mono são as mais perigosas e a gente acompanha muito de perto. Geralmente, interrompe essas gestações, tira esses bebês para eles nascerem por volta de 32 semanas, tão grande é o perigo lá na frente. E para finalizar, eu preciso falar aqui de 3 situações preveníveis que podem causar, que aumentam o risco de perder um bebê no final da gestação. Um deles é a obesidade mórbida, aquelas mulheres com IMC acima de 40. Outra delas é o tabagismo, o cigarro, ele causa a morte dos bebês. E também outras substâncias ilícitas, né? Estas outras substâncias também
podem ser potencialmente fatais. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais dessas causas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser perguntar sobre alguma outra causa, comenta aqui embaixo. Se você também quiser deixar o seu relato de alguma situação que aconteceu com você mesma, deixa aqui o seu relato, conte a sua história, a gente vai ler. Outras mulheres que estão passando por situação semelhante também vão ler e a gente consegue, de alguma forma, mitigar um pouquinho desta dor, mostrar que esse sofrimento não é algo que acontece apenas com a gente. Convido também você que passou por isso a assistir o meu vídeo sobre o bebê arco-íris, um bebê que vem após uma perda fetal, para trazer de volta a luz na sua vida. Até mais.